Bem-vindo, pessoal, mais um vídeo para vocês aí da Autodomínio Psicologia sobre o tema dessa semana que foi postado para vocês, respondendo então, por que a nossa mente consciente justifica com pensamentos e respostas que na maioria das vezes não são reais. Vamos lá. Mediante o modelo da mente de Gerald Heim, que foi o segundo maior hipnotista, da modernidade, ele classificou a nossa mente em três partes, que é a mente consciente, subconsciente e consciente, ok? E a mente consciente é aquilo que a gente está o tempo todo realizando, fazendo coisas, conversando. Isso que eu estou falando com vocês agora, eu estou conscientemente daquilo que digo, entende? E o subconsciente é onde está responsável pelas nossas emoções, sentimentos, tudo aquilo que a gente sente, pautado nos 5 sentidos, que é o tato, olfato, visão, audição e paladar. Todos esses sentidos vão nos remeter emoções e sentimentos, certo? E o subconsciente é onde nos dá essas emoções, essas percepções, seja sentimentos bons ou seja sentimentos ruins, tá? Entre a mente consciente e subconsciente, nós temos aí o fator crítico, que seria um filtro, tá, das nossas informações. Então, a mente consciente, ela não conversa com a mente subconsciente, ok? Então, a mente da gente precisa de justificar o tempo todo aquilo que acontece, entende? Então, quando você ouve uma notícia assim, fulano de tal se acidentou. Mas o que aconteceu? Acidentou de quê? Entende? Fulano de tal vai fazer uma operação. Ela vai operar do quê? O que ela tem? Entende? Então, a gente não fica só com aqueles pensamentos, porque a mente ela tenta achar resposta para tudo. E voltando esse assunto para as questões de que muitas vezes o que a gente sente na realidade não são exatamente aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque quando se adquire um trauma ou um bloqueio, enfim, seja uma patologia já instalada, uma doença já diagnosticada por um profissional médico, enfim, que a pessoa vem aqui, então a mente justifica o tempo todo. Vamos pegar um caso, por exemplo, que Gerald Heim contou. Uma moça de mais ou menos de uns 26 anos de idade, ela foi tratar a compulsão alimentar e ela chegou nessa sessão. Gerald Heim, com os anos de experiência que ele tem, ele sabia que não era compulsão. E ali, o Gerald Heim, na verdade, ele descobriu que ela tem 26 anos de idade. Aos 4 anos de idade, o padrasto abusou dela, tá? Ela contou para a mãe, na época a mãe não acreditou. Aos 15 anos de idade, ela se tornou uma menina com comportamentos promíscuos, e aí quando aconteceu com 24 anos de idade, ela casou com o príncipe encantado dela. Ela realmente achou a pessoa que ela deveria dividir a sua vida, e ali na lua de mel, uma das noites da lua de mel, o marido dela compartilhando com ela, falou que na época, quando ele tinha 18, 19 anos, quando ele estava na aeronáutica, ele vivia ficando com as mulheres, iludindo, e depois ele saía fora desse relacionamento porque o intuito era sexo. A mente subconsciente dela buscou nas memórias, aonde foi que isso aconteceu a primeira vez. A mente subconsciente dela acredita que ele poderia fazer o mesmo, sendo que na verdade ela não corria o risco disso. Então a mente subconsciente dela, para proteger ela, como ele não pode dar, como se diz, brincando, como ele não pode dar uma arma, como ele não pode dar, fazer com que ela se proteja, a mente entendeu que todo homem que chegasse perto dela iria fazer o que aconteceu aos 4 anos de idade. E a mente subconsciente dela fez com que ela engordasse, para que ela não fosse mais atraente pelos homens. Então a mente subconsciente, para proteger, ele pode apenas nos controlar. A gente não controla ninguém. Quando tentamos controlar uma pessoa num relacionamento amoroso, justificando que aquela pessoa, porque você é assim, porque você faz dessa forma, porque você age assim, eu não aceito isso, e na verdade a gente pode controlar a gente mesmo, a gente não controla a outra pessoa. E todos os traumas, todo o sofrimento, a mente subconsciente, no caso, ela realmente não quer que você passe por aquilo. E aí ela começa a te dar alguns traumas para que você não vivencie da mesma forma. Então, por exemplo, muitos relatos de pessoas que falam assim: eu tive 3 relacionamentos abusivos e agora eu estou nesse relacionamento e eu não consigo mais relacionar, eu não consigo mais confiar, eu não consigo. É a sua própria mente
te protegendo, mas como você conscientemente não sabe disso, né, a mente vai justificar o porquê que você não consegue mais se relacionar. Então ela vai falar, eu não consigo me relacionar porque eu sou muito mais feliz solteiro, entende? Já tentei outras vezes relacionamento, não deu certo e agora eu vejo que está muito bem. A mente dela programou com que o próximo relacionamento, né, ela não se sentisse bem, e sempre quando ela fica solteira, o que acontece? A mente subconsciente não precisa protegê-la, porque ela entende que todos os homens vão fazer isso com ela, no exemplo que eu dei desse Geraldo Caime. Suponhamos que eu tenho 25 anos de idade, procurei a hipnoterapia porque eu tenho pânico, tá? E aí descobriu que na regressão de idade, pânico de entrar dentro do carro, pânico de dirigir, um exemplo. Aos 2 anos de idade eu fiz a regressão e aí eu descobri que aos 2 anos de idade eu estava dentro do carro com os meus pais e os meus pais acidentaram. Eu nem lembro disso mais. Mas o que a minha mente sentiu naquele momento aos 2 anos? Um sentimento de medo. Aos 15 anos de idade, eu tinha um melhor amigo e eu era muito grudado com esse melhor amigo, era realmente como se fosse um irmão e fazíamos tudo que tínhamos de fazer naquelas questões de adolescência, brincar, estudar, enfim, né? E aí esse melhor amigo foi viajar em família e o que aconteceu? Eles sofreram um acidente e todo mundo morreu. Eu não estava no carro, mas como eu tinha um vínculo muito forte com esse melhor amigo, a minha mente, o que ela sentiu? Medo e tristeza. E aos 22 anos de idade, eu estava dirigindo o meu carro e quando de repente uma outra pessoa veio e bateu no meu carro de uma forma impactante, num impacto muito forte. E aí, aquele sentimento que me gerou daquele momento foi um sentimento de medo. A minha mente subconsciente, ela vai buscar nas memórias aonde foi que isso aconteceu pela primeira vez. E aí, na junção de outros fatores semelhantes, né, a mente subconsciente entende que toda vez que eu entrar dentro de um carro, eu vou me acidentar. E conscientemente, eu sei que não é toda vez que eu vou entrar dentro de um carro que eu vou bater esse carro em alguém ou então em um obstáculo, enfim. A mente, ela é tão incrível que quando eu entro dentro de um carro ou quando eu estou pensando em entrar dentro de um carro, então, por exemplo, tipo, vou para São Paulo amanhã, né? E aí a sua mente já entende que se você vai para São Paulo amanhã, você vai chegar lá como? De carro. E aí, numa noite anterior, antes de você realmente viajar, você já começa a sentir sintomas que não está sentindo muito bem. Porque a tua mente, ela não quer que você entre dentro do carro, porque ela pensa que precisa te proteger, entende? Então, muitas das vezes as pessoas não sabem que em determinadas situações, elas não percebem o porquê estão sentindo isso, entende? Toda a questão que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Nós fazemos a busca da causa, né? A gente trata na raiz do problema e a mente toda hora ela fica justificando que eu sinto isso, eu sinto aquilo e realmente você está sentindo, mas é sua mente te protegendo, só que ela te protege de uma forma errada. E se você souber, uma das questões, se você souber que os sintomas do infarto, a dormência no braço esquerdo, dor no peito, dor na nuca, né, todas aquelas questões, a sua mente vai te dar exatamente esses sintomas para que você não entre dentro de um carro, entende? E aí você vai correndo para o hospital, chega lá, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. E aí o médico fala, tá, infarto, são sintomas de um infarto, né? E logo depois se descobre que não é um infarto, é uma crise de ansiedade com medo. Ansiedade porque você realmente está sentindo tudo aquilo. E medo porque você não sabe o porquê que você está sentindo os sintomas que mencionei. Então, a mente ela vai justificar o tempo inteiro que realmente eu estou infartando, que realmente eu estou isso, que eu estou aquilo, entende? As inseguranças que nós sentimos, na verdade, a mente ela tenta justificar o porquê eu sinto isso, porquê realmente eu sou assim, porque são perguntas que nós não temos respostas. Então, na hipnoterapia, a gente consegue acessar essas memórias e tratar esses traumas, né, de forma que os sintomas desaparecem. Por isso que é rápido e eficaz o tratamento, ok? Então, nem sempre aquilo que a gente pensa é realmente o que está acontecendo. A hipnoterapia, além de você identificar os reais motivos, a gente vai lá e trata na causa do problema, deixando de ter os sintomas, ok? Muito obrigado mais uma vez, forte abraço.